Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, no trecho hoje, alguns amam, outros odeiam. Isso é normal para mim, inclusive. A diferença é que a declaração de amor ou de ódio para ele é bem diferente. Paulo César, PC do Brasil, comentarista de rodeio e apresentador do programa Eco Power, rodando Eco Power no BR TV Max, caboclo que já vem há 16 anos no Rodeio Brasileiro. Uma honra ter hoje aqui no canal Gerson Terceiro Trecho. Se você não é inscrito, inscreva-se. Preciso de você inscrito aqui no canal. Sai de pé. Que touro não tem ré. Paulo César, PC do Brasil. Por que do Brasil? Boa pergunta. Toda vez tem uma pergunta que espeta o caboclo. Essa pergunta vai dar pro Fabiano Queiroz, ele que saiu com essa, né? Foi? Fabiano Queiroz, que é o criador do PC do Brasil, porque Ok. tudo ele emenda com o Brasil, né? Tá. Você também passou a ser comentarista de rodeio depois que navegou pelos campeonatos da Roseta, da própria PBR e do Circuito Cristal, que foi um dos maiores, mais completos de rodeio do Brasil, para depois, inclusive, também condensar o seu próprio campeonato, que é o Gold Team. Poucos sabem que você teve essa experienciação há anos anteriores. Eu tive uma escola, um mestrado aí de alto nível, e poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter o conhecimento que eu tive nos backstage, por trás, sem aparecer muito. Então, quando eu cheguei e as pessoas passaram a me conhecer, eu já tinha um conhecimento muito grande, né? Então, eu tinha conhecimento de aprendizagem própria, aquilo que você aprende apanhando, e tinha o aprendizado de ver, analisar, nesses grandes eventos que eu tive a oportunidade, que você mesmo me levou a muitos, né? O Paulo César, quando chegou até a rota nossa, não de colisão, mas do GPS nosso, ele estava com o Pedro Emílio e outros, que era freelance. E ele falou, eu toco no rodeio, ok? Eu também adotava DJ de freelance. Em 2010 coloquei na cabeça que em 2020 eu deixaria a arena definitivamente e não narraria mais rodeio. Foi assim que eu fiz e não sinto falta. Amo isso, das atividades que eu faço, é a que eu mais tenho prazer em fazer, mas não sinto falta, com absoluto respeito. E daí esse cara apareceu, rodou, creio eu que por volta de 6 anos conosco. Ele vai explicar para vocês por que ele não sabe passar camisa. Pelo menos em Sumaré ele não deu conta de passar uma camisa a ponto de quase perder o horário para o trabalho em Sumaré. O senhor lembra desse episódio? Eu lembro. Nunca tinha passado camisa, né? A gente vai aprendendo com o tempo aí, com a estrada, mas depois o chuveiro que... Continua não aprendendo? Não, hoje tem a técnica do chuveiro, né? Você liga o chuveiro no quente e o mormaço passa a camisa. Tem isso também? É simples e fácil. Essa tecnologia você não sabia naquela época, então? Você põe a hora que você acorda. Foi em 2011. A hora que você vai acordar, a hora que você acorda, você liga o chuveiro, vai tomar banho, põe a camisa estendida lá, depois de noite eu tô cansado. Continua o consumo agressivo de Danone? Não, esse aí mudou muito. Falou. Isso aí faz bastante Ou tempo. diminuiu? Não tá tendo tempo, mudou tudo a rotina, filho, casamento, mudou tudo os costumes de quando era moleque. Então vocês entenderam que houve uma transição do principiante para o já não propriamente consolidado, porque você vai se consolidando com o tempo, mas já houve degraus de diferença. Mudou muito, né? Minha trajetória desde moleque, 16 anos eu comecei no rodeio, tem até foto. Quando a gente começou, era magrinho, rostinho fino, e hoje já tô com 16 anos de experiência no rodeio, né? Só que quanto mais anos, com mais tempo vai passando, a gente tem que aprender mais, porque só acaba que fica na zona de conforto. Então esse negócio tem tantos anos de rodeio, traz um pouco da bagagem, mas todo dia você tem que estar aprendendo. Mas mudou muito, meu conhecimento de 16 anos para trás e agora, aí já em 2025, a gente está na televisão, já está sendo ouvido por muita gente, então muda muito, né? Dentro do rodeio brasileiro hoje, você como comentarista também influencia em muitas coisas, em outras aprende, em outras ensina, e o processo final é fazer bem feito, obviamente, claro. Mas quais as principais lições depois que você assumiu o papel de pegar um microfone e literalmente se tornar comentarista? A minha mudança foi de tentar comentar para o público, né? Muita gente comenta para tropeiro, comenta para competidor, comenta para salva-vida, e eu acho que a minha ideia, a minha entrega é comentar para o público, explicar aquilo que a gente acha que já é o básico, que todo mundo sabe,
as regras que todo mundo acha que já é boba, que todo mundo está enjoado, e talvez o leigo não sabe, né? Então, assim, até hoje mesmo eu fiquei surpreendido que é uma regra que eu introduzi no rodeio através do Aço do Curral, que a gente desenvolveu essa regra, que é a bandeira amarela, que ela só tem no Brasil, ela não tem nos Estados Unidos. É a única regra que existe no Brasil que não tem nos Estados Unidos, que a gente copia tudo que vem de lá. Então, assim, essa foi uma regra desenvolvida, eu que introduzi ela no rodeio, e o Aço Curral, que foi ali que surgiu as ideias, né? Para você que está assistindo, não interrompendo ele, a bandeira vermelha é porque houve alguma penalidade do Bull Rider e ele foi cortado, tanto dentro quanto fora do brete, isto é, antes ou durante a apresentação do touro pulando, ou para o próprio touro, dentro ou fora do brete. A bandeira vermelha, ela acusa um desses dois, normalmente mais para o touro, que vai dar direito ao Bull Rider, ao cowboy, ao competidor de se apresentar novamente, e aí vem a expressão re-ride, que é americana, é um repasseio, é uma reapresentação, e o touro está fora, porque por algum motivo ele foi cortado, então vem um touro reserva ou um touro substituto. Porém, a bandeira vermelha, ela não tem essas mesmas características de definições nas regras. Explica para eles. Na PBR, a bandeira vermelha, ela abrange ou o touro está... ou o competidor está desclassificado, ou o competidor tem a opção de montar novamente. Então, na vermelha, na PBR americana no Brasil, é a conjunção dessas dois fatos. No Brasil, a gente separou. A bandeira vermelha significa que o competidor está desclassificado da competição, ele foi eliminado, um cartão vermelho. E a bandeira amarela é onde dá ele a opção de montar novamente, que é um touro substituto, um touro reserva. Então, assim, a hora que o juiz joga a bandeira a vermelho ou amarelo, o comentarista já tem o discernimento do que aconteceu, de que lado que ele vai tomar para explicar. Então, assim, essa ideia foi de ficar um negócio mais separado para o comentarista, o locutor, mais até específico. o público entender, ó, bandeira amarela, então já sinal que o competidor tem a opção de montar em outro touro. Bandeira vermelha, está desclassificado. Depois a gente vai entender o que aconteceu e explicar para o público. Então, assim, a ideia minha de comentarista, essa mudança, transição, é tentar fazer o fã, o público gostar de rodeio através das regras que tem. Um exemplo, tem muita gente, eu mesmo, futebol americano, eu não assisto, eu não entendo as regras, mas eu vou assistir um tempo que eu não entendo. Então, muita gente também passa por isso, pelo esporte de montaria em touros, também do cutiano, a gente tem no Brasil. Então, assim, eu estou tentando cada dia mais evoluir e tentar chegar no público final essas informações que para nós é básico e para eles não são. Então, assim, todo dia eu aprendo mais, estudo, converso com pessoas que não são do segmento para tentar levar qual é a informação que tem que chegar para esse público leigo, que é o maior público que o rodeio tem, que são as pessoas que não têm tanto conhecimento e gostam de assistir uma boa montaria. E olha a prova desse animal, ele não tem uma correia, ele é somente uma cordinha de lã na traseira. Olha o tanto que ele pula. O animal apresenta o quesito giro e intensidade no primeiro pulo, jogando a traseira. Naturalmente, para uma modalidade que é cercada de imprevisibilidade, alto risco, e por alto risco tem até um número muito baixo, tanto de óbito quanto de cowboys que ficam aposentados por invalidez, por exemplo. Nos Estados Unidos existem fundos que assistenciam, não todos, mas aqueles que, por exemplo, dentro da PBR, tiveram algum tipo de acidente e ficaram afastados. Enfim, é uma das modalidades que literalmente você corre sério risco de morte. Acho engraçado quando falam risco de vida, você já está vivo, então você vai correr risco de morte. A comunicação da modalidade para o público, você acabou de falar um pouco a respeito de regras, por exemplo, poucos sabem que outros tipos de riscos sérios existem em se apresentar em cima de um touro ou até de cavalo, cabeçada, casco, queda no chão. E há uma diferença nesse sentido para a cultura americana e a cultura brasileira. O ground, o chão, é muito duro lá. Os touros são mais próximos do piso. Naturalmente, o casco tem contato mais rápido e resposta mais rápida, a intensidade. Isso tudo o comentarista consegue distribuir da quinta até domingo como pequenas, divididas informações para o público que é leigo. Você está dentro desse campo, você sabe disso. Como é que você tem procurado gerir isso para jogar para o público? Então, falando do piso, né, o brasileiro tem o entendimento que a areia é para absorver o impacto do competidor no chão. O americano tem um pensamento que a areia ali é só para o touro não escorregar na hora que está se apresentando. Então, normalmente nos eventos no Brasil, quem que arruma a arena é um funcionário da prefeitura, um funcionário terceirizado. De vez em quando tem algum responsável do rodeio que vai lá tentar coordenar a quantidade de areia, a quantidade de piso. Então, assim, são poucos eventos que tem esse pensamento do piso. Então já é um problema cultural, né? De uns achar que a areia é para absorção da queda
e o americano tem um pensamento que a areia para o touro não escorregar. Então, assim, muda bastante essa parte aí do piso, que também desenvolve melhor os touros no piso americano, né? Com a velocidade da informação, a internet ela é, obviamente, um instrumento que a todo momento te joga algo verdadeiro, duvidoso, confiável, questionável e assim sucessivamente. Por isso que a fonte é fundamental sempre. E, de novo, o papel da comunicação é fundamental quando tem um narrador, um comentarista, um apresentador, enfim, um animador, como queira, tanto dentro quanto fora de arena, num streaming, numa transmissão de TV ou de outras alternativas. Nesse sentido, é fundamental ter a informação correta sempre. E aí sempre tem algum tipo de polêmica. Por exemplo, a mais recente foi qual? Polêmica, acho que foi sobre a do Cutiano, né, que eu falei que... Não tem regra. Não, tem as regras. A parte de avaliação do Cutiano, ela não tem... Aqui não tem regra. Você questionou de onde é que estão as regras. Na verdade, os quesitos de avaliação do Cutiano não são escritos, né? Ele é apenas opinativo. Então o juiz tem, ele acha que aquele ali vale aquele ali, mas não tem escrito no papel como no touro. Que lá tem a descrição de pulo, coice, intensidade, dificuldade, giro, quanto que vale cada quesito daquele. Então no Cutiano não tem essa descrição, quanto que vale um pulo, quanto que vale um coice, quanto que vale uma velocidade do animal, o quanto que vale uma espora média, uma curta, uma bem puxada. Então essas coisas a gente... Alta ou baixa? Alta, baixa, então assim, domínio, estilo, exposição. O que é uma peiteira, o que é um cavalo do ferrinho? Acho que essa aí tem, essa parte da peiteira. Mas pro público eu falo. Então assim, essa parte dessa avaliação não tem essa descrição, então acho que foi a cobrança mais a gente fez. Eu acho assim, eu não faço polêmica, eu sou um comentarista que trabalha com informação, as informações que eu faço é da verdade do rodeio, e a polêmica quem cria é o povo, né? Porque não estou falando mentira, não estou falando nada de agressão, nada de causar... São coisas do dia a dia do rodeio que acho que o pessoal não está acostumado. A maioria dos comentaristas são os comentaristas políticos, né? Que faz só aquele comentário para agradar ali e tal, e eu tenho um pensamento de ser um comentarista para o público. E para você agradar o público, você tem que levar informações que fazem prestar atenção, entendeu? As informações que trazem presta atenção, né? Então, assim, tudo isso dá uma cutucada em alguém que está na zona de conforto, né? Então... Emendando um pouco do que ele falou, a mídia brasileira, e eu já parto para os profissionais de comunicação de todo nível, tem um hábito ainda péssimo, é uma opinião minha, respeito todos. Eles têm excelentes profissionais, mas com esse péssimo hábito ainda de ser torcedor. Meus parabéns! Você sofreu, ai que pena que perdeu, que judiação que caiu. Quem está aqui para conduzir essa parte de comunicação não pode e não deve ser torcedor, de forma alguma. Você gosta de determinado bull rider, cowboy, ok, natural. Eu, por exemplo, torço para alguns, ou até para times, mas eu não expresso isso. Então a mídia brasileira, principalmente a do futebol, ela tem o ato de ser torcedora, ela chora junto, ela sofre junto. É um meio de vender, porque você vai vender emoção. Mas é um equívoco, porque o papel do narrador é narrar o que aconteceu, e ponto final. Quem tem que ter emoção, vaiar, é o público. Aprovar, reprovar, é o público. Criticar, elogiar, é o público. O papel do repórter, do apresentador, do narrador, do comentarista não é... Agora, é lógico que numa baita apresentação como um touro de 98 do Leme, do Cássio, é natural que aquilo vá levar a tua narração ou teu comentário, a tua apresentação para outros níveis. Ok, mas não demonstrando que seja você um torcedor. E no futebol, um golaço. Claro, você vai vibrar narrando aquilo de outra maneira, mas não como torcedor. Você como comentarista consegue separar isso? Não, consigo bem, assim, essa parte de torcida eu acho que eu controlo bem. E quando a gente leva um pouco de emoção é porque aquele conjunto trouxe uma emoção diferente das demais montarias. Então, quando você leva uma emoção para o público, é para o público falar, nossa, o narrador, o comentarista achou aquilo ali algo fantástico, então também vou prestar atenção. Então, acho que a gente tem que levar a emoção conforme tem a emoção da montaria, né? Não porque a torcida... Então, você deu o exemplo do Lema, a montaria daquela, a melhor montaria da história do mundo. Você tem que levar uma emoção diferente, mas não ser torcida, não. Eu acho que essa parte central é muito importante para o segmento, para o fã, né? A gente tem que encontrar uma comunicação para o pessoal que está na arquibancada, no camarote, na transmissão ao vivo, que tem muito fã na transmissão ao vivo. Então essa transmissão que o rodeio está passando hoje, qualquer celular faz uma transmissão ao vivo de boa qualidade. Hoje qualquer rodeio pequeno está fazendo transmissão.
Então é a oportunidade que o rodeio tem de conquistar gente interessada em consumir mais o produto de montaria em touro, o cutiano, o laço, o três tambor. Então a gente tem agora um canal de comunicação que é a internet e é hora de conquistar o público agora. Então se não tiver informação, como que o público vai entender, né? Então eu volto no futebol americano. Eu acho legal vendo assim, mas não entendo como é que funciona. Então não vou consumir futebol americano, não compro camisa de futebol americano, não compro, mas é que eu não entendo. Então se eu entendesse, talvez eu ia gostar. Então fica assim, acho que a comunicação do rodeio tem que mudar de agora para frente. Já precisava ser mudado, porque essa mudança de transmissão ao vivo, de rede social, coisa rápida, vídeo curto, então a gente tem que mudar. E essa mudança aí que vai ser o ponto-chave para melhorar mais o nosso esporte e tentar trazer mais fã, mais público. Então muita gente que está na zona do conforto vai ter que pular igual pipoca, porque a cada dia mais o rodeio perde espaço por essa forma que está sendo hoje a comunicação, na minha visão. E conjunto maravilhoso na arena de Cristianópolis, prefeito Juliano da Farmácia. O que a Palestina Estruturas preparou para esse grande evento. Olha a velocidade que o Toro Bijou tem, a intensidade que ele tem. E o conjunto do Henrique foi incrível. Olha o bom posicionamento dele, ele valoriza a montaria porque ele não descola hora nenhuma. Um braço estiloso, um corpo perfeito. Pode sair uma grande nota já na primeira montaria da noite. Vamos aguardar a avaliação. Depois que você se tornou um cara público, passou a trabalhar na linha de frente da câmera e também do microfone, é natural que você se torne alvo. É natural que vão te rotular como chato, exigente, prepotente, arrogante, xarope, o famoso abeia, ou ainda metido a conhecer tudo, ou isso tudo junto, ou nada disso e vão elogiar e aplaudir. Dentro dos que elogiam e aplaudem, tem os que aplaudem por falsidade, outros que elogiam por interesse. Ou seja, resumindo aqui, prefiro 1000 vezes alguém que critique seriamente, porque a crítica ela vai agregar algo quando faz sentido. Quando não faz absoluto sentido, ela não resolveu nada, então entrou por aqui, saiu por lá. Crítica construtiva não existe, o que existe é crítica e ponto final. Se ela é construtiva, é porque agregou alguma coisa, então é você que decide se isso é ou não agregador para você, útil ou não para você. Ou seja, nós aprendemos o tempo todo, então o tempo todo a gente se ajusta. Como é que você lida com isso depois que começaram a mirar em você? Essa parte, fulano é crítico, fulano é polêmico, eu acho que... Porque o papel de agradar é o que você não faz. Então assim, eu tenho uma visão de ser um comentarista, de dar a minha opinião. Muita gente tem opiniões igual a minha, só que não tem coragem de falar, de expressar. Ou prefere se reservar. Muitas opiniões minhas são baseadas em opinião de alguém também, que em conjunto com a minha forma uma opinião final. Então muita gente que eu vejo com opiniões interessantes, eu vou e pego aquela opinião junto com a minha e entrego para o público. Esse problema assim, de ser rotulado, eu acho que é uma coisa que o pessoal tem que entender, que o rodeio passa por evolução. Eu sou um comentarista que não tem, entre aspas, rabo preso com ninguém, eu não tenho vínculo trabalhista com ninguém dos campeonatos, ou ninguém de algum rodeio, que alguém tem que puxar o saco, tem que elogiar. Eu vou elogiar todos os eventos que tem alguma coisa para elogiar, e vou falar a minha opinião de alguma coisa que não está bom e precisa ser melhorado. Tem que falar, a crítica, a pessoa que separa, se ela é construtiva ou não, mas todas minhas são para construir alguma coisa de melhor, né? Esse é o meu pensamento. No dia que eu estiver dando a minha opinião para diminuir alguma coisa, para ofender alguém, esse não é o meu ponto, alguém pode chamar minha atenção. Então assim, eu não tenho a visão de ofender algum juiz, tenho a visão de melhorar o nosso julgamento. Não tem visão de ofender nenhum tropeiro, tem visão de melhorar o nosso curral de touros. Não tem visão de criticar, de ofender um campeonato. Tem visão para ele melhorar, porque se ele melhorar, o outro também melhora, porque cria concorrência, e tudo melhora, e aí o rodeio cria mais espaço, cria mais fãs, o pessoal vai conseguir sobreviver mais do rodeio, e o rodeio fica mais profissional ainda, né? Porque com uma coisa ser profissional, as pessoas têm que sobreviver dela, e o rodeio hoje, 90% do pessoal do rodeio não sobrevive do rodeio, né? Então assim, é uma realidade. Então quem sabe daqui a um tempo a gente consiga fazer mais profissionais sobreviver do rodeio, né? Acho que brincar só 10% do Brasil consegue viver 100% do rodeio sem ter um outro segmento para suprir a parte da vida pessoal. Essa é a minha função, é crescer e melhorar tudo para todo mundo ter um caminho bom. Então assim, essa parte polêmica, esse rótulo polêmico é o povo que cria, porque ainda não temos comentaristas para dar opinião verdadeira, opinião de fato para o público assistir. Então assim, a gente está quebrando um paradigma vindo de uma nova geração, e vamos ver até onde vai aí essa ideia minha.
encerrar a participação do Paulo César do trecho, agora é um tiro só para um alvo só. Quem é o cara em cima dos touros hoje aqui no Brasil? No Brasil? Ixi. No Brasil, tem muitos. Estou aqui pensando aqui para dar um tiro mais perfeito. Então no seu tiro você pode acertar 3, vamos melhorar a sua situação. John Carlos, ele já foi para lá já, né? Tava aqui é muito rápido, surge aqui e já vai embora. Mas vamos pôr o Bruno Vicente, por estar com 16 anos, fez 17 agora anteontem. Acho que já é um nome a ser diferente. Escreva esse nome. Acho que ele vem numa ascensão boa. E o outro? Então, vai para os Estados Unidos, volta para os Estados Unidos. O Gabriel Silva Moraes está montando super bem aqui no Brasil, ganhou várias etapas. Ok, fechou 3. Vamos para um nome então na América. Quem é o cara na América? Vamos deixar o José Victor Lema, já que ele já é provado, mas um nome que vai chegar lá pesado. Nossa senhora, que esse de times agora tem muito competidor de alto nível lá. Me ajuda aí a levar os nomes. Fala o nome de um cara então, fora o Leme, já que o Leme é tricampeão. Vamos. John Klimber também já tá clichê assim, vamos querer pegar um nome que vem para causar, para chegar. Se inclui australiano, isso que inclui americano, se inclui brasileiro. Fica à vontade no seu cardápio aí. Acho que esse ano é o ano do Ciano de Castro. Ciano de Castro, ok. Qual é o touro no curral brasileiro hoje? O Cupsado, né? O Cupsado é... No curral americano. O Flash Flow morreu, né? Fiquei sabendo a notícia que ele faleceu. Fast Flow. Flash Flow, acho que era o touro que ia vir pra... Então tira ele. Qual é o touro na América, no curral? Manheira já tá clichê também. Manheira, bicampeão. Puta... A gente vê muito... Flying Horse também foi retirado, quebrou a perna. Esse era o outro também. Tem Ricky Bone, Flapjack, ok. O que você prevê para essa temporada, incluindo Austrália, México, Canadá, Estados Unidos, obviamente Brasil? A temporada, principalmente agora do PBR Teams, estão em oscilação muito de competidores, estão trazendo competidores do Brasil, Austrália que estão em ascensão, indo para lá. Tem a fase de adaptação, então assim, tá um sobe e desce igual o Paulo Roseta, foi muito bem no individual da PBR. Aqui no Brasil ele sempre foi um bom peão, mas não foi um competidor de alto nível, né? E lá ele tá no alto nível. Então a hora que chega lá, eu acho que depende com quem você anda acompanhado, o seu psicológico, os seus treinos, os touros. Tem alguns que adaptam muito bem, não tá lá nos Estados Unidos. Então assim, o Paulo Roseta também é um nome que eu me surpreendi. Sempre foi um bom competidor no Brasil, mas nos Estados Unidos ele está em alto nível. Então acreditei que essa oscilação rápida dos competidores da PBR Teams, precisando de competidores, então essa oscilação vai acontecer bastante, que essa chegada de novos competidores do Brasil e Austrália lá para os Estados Unidos. E aqui no Brasil o pessoal vai ter que ralar bastante para conseguir novos nomes, PBR, CR, CRP, porque Roseta estão levando tudo para lá, né? Então aqui... O Adriano Moraes falou que o Brasil vai salvar a montaria em todo o mundo. E tem muito competidor, assim. Semana passada eu descobri vendo montar, eu fiquei encantado e nunca nem sabia quem era, nunca tinha visto montar. Nunca montou no Campeonato Grande, que é o Anderson da Silva, que lá de Santa Cruz, em Goiás. Então assim, no Brasil tem muito, Gerson, o Brasil é muito grande, a gente fica na mídia aí, internet, mas tem muita gente boa, um pouco escondida, falta oportunidade, ou alguns também são casados, têm filho, não conseguem viajar tanto, mas tem muita gente boa no Brasil ainda escondida, cara, muita gente. Mas aí, igual a Roseta faz SRP, Castalenta, Radar, PBR também vai pescando com sua divisão de acesso. Mas o Brasil é uma forma desorganizada de revelar os competidores, assim, que cada um fica para um canto, mas no final tudo está organizado, parece, entendeu? É uma forma que cada um faz do seu jeito, mas no final todo mundo faz um excelente trabalho para chegar aí nos Estados Unidos, né? Então, assim, tem competidor indo para lá sem passar pela PBR, então eu preciso falar, é uma forma desorganizada, que ninguém se conversa com ninguém em organização, mas no final a entrega é perfeita lá. Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, obrigado pela audiência aqui no canal Gerson TC no Trecho. Preciso de você inscrito aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, esse botão que aparece aqui embaixo, inscrever-se, é só apertar e tá tudo certo, nada errado com o Sole Mil.
FR Cordas Americanas, RM Clínica de Saúde, Ambiental Cred, VB Steakhouse, a sua churrascaria de comida brasileira no Texas, Garland, Arlington e também Irving, apenas 5 minutos do aeroporto de Dallas, DFW. Muito obrigado também, Far Melhor do Ronei, pronto falei, Topo Agro, Agro Esperança Brasil e, obviamente, você que é nosso parceiro nos seguindo aqui no canal Gerson Terceiro Trecho. Damas e cavaleiros, a Pousada Solemil da BR-364. Sai de pé. Que touro não tem ré. Até o próximo.